Então, estamos aqui para falar um pouco sobre o pensamento de Blaise Pascal, certo? Um filósofo do século XVII, teve uma imensa contribuição no campo da matemática, certo? Da física também, a máquina, só a propósito, a máquina pascalina, desenvolvimento dos estudos de probabilidade, certo? Sobre a elaboração de algumas fórmulas, certo? Sobre também a questão do vácuo, do peso do ar. E o que é interessante no pensamento de Pascal é a questão da apologética, né? Na verdade, em um momento em que o uso da razão, certo? O estudo sobre o racionalismo era muito evidente, certo? Muitos pensadores desenvolvendo sobre a importância do raciocínio, certo? Da lógica, certo? O próprio René Descartes, certo? Ali também na Europa, com a obra Discurso do Método, foi um dos filósofos também que teve bastante contribuição, certo? No racionalismo. Então, Blaise Pascal, que também estava nessa perspectiva, certo? Nesse contexto, ele acaba sendo um pouco tocado por algo que acontece, certo? Que ele julga ter sido algo místico, que foi a questão do Santo Espinho, que foi referente a um ocorrido, certo? Um acontecimento que teve com a filha, na verdade, da irmã dele, Jacqueline Pascal, certo? Uma doença que ela tinha no olho, que a ciência julgava ser incurável, e de repente, após tocar no espinho, que ele chamou de Santo Espinho, em Port Royal, ela teve essa cura, certo? Que ele, certo, atribuiu a uma questão mais divina, certo? Espiritual, que seria uma espécie de milagre. Então, após isso, ele se converte, decide investigar a questão do cristianismo, certo? A religião, certo? Naquele instante, o catolicismo, certo? A irmã dele tendo entrado no convento também, isso faz com que ele venha se aperceber um pouco mais de algumas questões religiosas. E interessante que ele começa a desenvolver a apologética, certo? E ele começa a fazer algumas provocações. Um dos fragmentos, La Fumée, bem interessante, que ele lança e que ele vem com essa provocação, é a questão da aposta, né? A aposta é um dos fragmentos, diga-se de passagem, mais conhecidos do Blaise Pascal, quando ele faz um desafio, certo? Ele diz que, na verdade, ele compara essa questão da crença em Deus. A ideia de que se acreditar em Deus é interessante e é viável, até porque o jogador, certo? Já que o fragmento é aposta, a ideia é que se aposta, que existe, certo? O jogador, na verdade, ele aposta algo, um bem finito, que é a sua própria vida, certo? Em troca de um bem infinito, que seria a eternidade ou a salvação, certo? Então, assim, só para ilustrar, se o indivíduo que se permite, certo, acreditar que existe algo para além da naturalidade, para além da matéria, que seria Deus, se ele acredita e se ele busca por meio de uma conduta mais pautada em bons valores, se ele acredita que esses valores devem ser ressaltados dentro de uma perspectiva mais cristã, por assim dizer, e ao final, certo, se ele trilhou esse caminho e ao final ele tem, certo, a crença, certo, ele certifica, na verdade, ele certifica que existe, certo, a questão da eternidade, que Deus existe a eternidade, existe a salvação, ele terá ganhado, então, certo, a possibilidade, ele terá ganhado a salvação. Se não existir, ele nada terá perdido, porque ele diz que mesmo que não exista, na verdade, o jogador, certo, aquele que se permite acreditar que existe algo para além da matéria, que existe Deus, que é uma verdade, certo, ele terá ao menos um fidalgo, ele terá sido, certo? Ele terá sido um homem de bons valores, uma mulher de bons valores, certo? Então, ele vai questionar também a questão que muitas vezes a gente se distancia da divindade de Deus pelo fato de que nós somos entregues muitas vezes aos divertimentos. Os divertimentos, na verdade, são apegos ao materialismo, por assim dizer, às questões corriqueiras do cotidiano, aos desejos, que está referente à questão da carne também, do poder, certo? Em detrimento dos valores da alma, que a alma são as virtudes, certo?
algo que está mais relacionado com a humildade, com a paciência, com os bons costumes, por assim dizer. Então, essa ideia de estar entregue aos divertimentos, certo? É algo que é delicado. Ele coloca que é algo que vai interferir na questão da busca pela compreensão de Deus. Você não vai compreender enquanto você não tiver, certo, diferente, certo, de uma perspectiva materialista. Algo que é bastante interessante também observar é que, assim como a ciência, certo, ela se utiliza de alguns experimentos científicos. Quando entra no laboratório, o cientista ele tem um método, certo, de pesquisa, certo, de experimentação. Ele usa lá, através da pipeta volumétrica, do copo de Becker, certas substâncias devidas, através de suas anotações, suas pesquisas físico-química, e aí ele obtém um resultado X, certo? Quando ele vai fazer novamente, ele comprova, tal, chegou a um resultado. A questão de se compreender a Deus, também muitas vezes a ciência incorre em um equívoco pelo fato de que ela não se permite. Na verdade, muitas vezes se nega sem antes ter buscado. E eis aqui também mais um desafio de Pascal. Ora, é importante que você primeiro busque, e se depois de ter buscado, certo? Depois de ter percorrido, né, um caminho, no sentido de compreender, certo, a veracidade, certo, de um ser que está para além dessa natureza materialista, certo, para além das questões corriqueiras do cotidiano, aí sim, se você não obteve um resultado, tudo bem, não obtive um resultado, não cheguei a uma conclusão, ou cheguei à conclusão de que não existe, mas eu percorri um caminho. Mas o que acontece muitas vezes é que se contesta, são questões meramente vãs, né? Se contesta porque você não tem um resultado, mas você não tem um resultado porque você não buscou. Então, assim, é boa parte do pensamento de Pascal, né? Nesse sentido do desafio, da aposta, de se acreditar na possibilidade, certo? E dentre outros questionamentos também que ele vem trazendo de algumas obras suas, certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse é o nosso, certo, a gente vai dar desenvolvimento ao nosso primeiro experimento, certo, nesse sentido, e até a próxima.